Olá, está começando mais um Cena Pública. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos naquela época do ano em que as praias e piscinas são as principais formas de lazer aí para muita gente. É nessa época do ano também em que aumenta a incidência de raios solares, principalmente aqui no hemisfério sul. Sem os devidos cuidados, quem sofre e muito com tudo isso é a nossa pele. Só para ter uma ideia, o câncer de pele é o tipo da doença mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Ainda segundo o INCA, são previstos aqui para o Ceará cerca de 9 mil casos desse tipo da doença por ano. Para falar sobre esse assunto e muito mais, eu recebo no nosso programa de hoje a médica dermatologista e diretora do Centro de Referência em Dermatologia, Dona Libânia Araci Pontes. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Cena Pública. Para falar assim, logo para quem está em casa, né, para as pessoas entenderem logo, né, do que se trata e quais são os sinais, né, que as pessoas têm que prestar atenção com relação ao câncer de pele. Bom, nós temos praticamente 3 tipos de câncer de pele, né? 2 deles, que a gente chama de câncer de pele não melanoma, são os mais frequentes, correspondem a aproximadamente 90% até 95% de todos os tipos. E como você falou, né, são 30% quando a gente junta todos os tipos de câncer no país e cerca de 90% dos tipos de câncer de pele, né? Esses se manifestam principalmente como feridinhas, que forma aquela casquinha, a casquinha ela cai e a ferida não cicatriza. Em geral, em áreas que pegaram muito sol ao longo, né, em áreas que a gente chama de fotoexpostas, são as áreas que estão mais expostas ao sol no dia a dia. Então, ao longo dos anos, a pessoa vai desenvolvendo essas lesões e a principal característica é essa, é a feridinha que não cicatriza. Já o câncer de pele melanoma, que é o mais severo, que é o mais grave, que pode inclusive levar à morte, ele se manifesta principalmente como um sinal, que é um sinal novo, um sinal escuro, uma mancha escura, ou um sinal novo, ou então uma modificação em algum sinal que você já tinha e que ele se modifica na cor, na aparência, no tamanho. Então, são maneiras de você estar alerta para procurar um dermatologista. Em que momento, né, a pessoa deve procurar o dermatologista? Bom, Então? sempre que apresentar alguma dessas características, né, a gente recomenda, é recomendado que se busque um dermatologista para que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. No caso do câncer não melanoma, que é o mais frequente, o objetivo do diagnóstico precoce é de evitar sequelas de cicatrizes da cirurgia. Uma vez que o tratamento é cirúrgico, esse tipo de câncer, quando você opera, ele fica totalmente curado. Então, quanto antes você operar, menos cicatrizes, né, você vai ter, melhor vai ser o resultado estético, digamos assim. Já o melanoma, esse realmente é o mais agressivo. Então, se você deixa um melanoma evoluir sem tratamento, ele pode dar metástase para outros órgãos e a pessoa pode, inclusive, vir a falecer. Olha que coisa, né? E quais são as principais orientações, né, que os especialistas, a senhora como médica dermatologista, passa para as pessoas em geral, não só visando esse cuidado para prevenir um câncer futuramente, ou um melanoma, um problema maior? O principal cuidado, realmente, a gente sabe que a principal causa do câncer de pele, sem dúvida alguma, é a radiação ultravioleta em excesso. Então, eu costumo dizer que o sol, ele é como muita coisa na vida, é como tudo na vida, em excesso. Ele é prejudicial. Então, o sol moderado, ele tem vários efeitos benéficos, né? Nos horários certos. Nos horários certos, da quantidade certa, né? Então, tem a questão até mesmo do humor, né? É antidepressivo, tem realmente um efeito benéfico. A questão da vitamina D, sim. Mas o excesso de exposição, a exposição crônica, sem proteção, né? É que vai ser o principal fator que desencadeia o câncer de pele. Em especial em pessoas que têm maior predisposição. Que pessoas são essas? Pessoas de pele clara,
de olhos claros, cabelos claros, pessoas que já tiveram na família casos de câncer de pele ou que a própria pessoa já teve câncer de pele, pessoas que durante a infância tiveram queimaduras solares, né? Na infância, na adolescência, tem histórico de queimaduras solares, elas também estão mais suscetíveis a apresentar a desenvolver um câncer de pele. Então, essas, não só essas, mas essas principalmente, tem que ter maior cuidado ainda, mas todo mundo pode estar sujeito. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu sou moreno, né? Ou eu sou negro, então eu não tenho risco de ter câncer de pele. Não é assim. Mesmo a pessoa que né, que tem uma pele mais escura, ela é naturalmente mais protegida por conta da melanina, mas ela também, o excesso, pode desenvolver também um câncer de pele. Comecei falando aqui no programa sobre essa coisa do lazer, né? Da praia como lazer, da piscina como lazer. E isso tudo me remete muito à criança, né? Criança gosta muito, né? Estar exposta ao sol, de estar ali brincando na água, brincando na piscina. Esse cuidado também a gente deve redobrar com as crianças, sempre no protetor. Quando eu falo cuidado, é protetor solar, assim. É isso que, essa orientação principal, é isso, doutora? Com certeza. Esse hábito de passar protetor solar, ele tem que ser desenvolvido desde a primeira infância, né? O câncer de pele, ele é uma doença crônica, ele vai se desenvolvendo de forma muito lenta. Por que que a maioria das pessoas que têm câncer de pele são pessoas mais velhas, né? Depois dos 50, 60, 70 anos, né? Mas, na realidade, essa lesão, ela começou a se formar desde a infância, né? E a gente sabe que na infância, na adolescência, é o período que justamente você está mais exposto. Então, eu gosto de dizer assim, a gente ensina os filhos da gente a escovar os dentes desde pequenos. Sim. E eles crescem e não precisa você estar mandando eles escovar os dentes a partir de uma determinada idade, aquilo já passa a ser uma coisa natural. A mesma coisa tem que ser feita em relação ao protetor. Falou em sair para o sol, automaticamente já passa o protetor. Então, a criança vai desenvolvendo o hábito de se proteger, né? E aí, isso aí vai, com certeza, ter consequências. E uma outra coisa que eu gosto também de falar muito para público jovem, né? Mas eu gosto do bronzeado, acho bonitinho aquele bronzeado, a marquinha, né? E tal. Falando só, vamos sair da área do câncer de pele propriamente dito e vamos entrar no envelhecimento. O sol é também, a radiação ultravioleta é também o principal fator de envelhecimento da nossa pele. Então, o bronzeado de hoje, ele é a ruga de amanhã, né? Tem relatos, eu me lembro bem assim, tem vários relatos desses, mas eu me lembro bem de um caso que são duas irmãs gêmeas, né? Em que uma foi ser freira, muito cedo, com 14, 15 anos entrou no convento, e a outra levou uma vida normal, se expondo ao sol. As duas têm a mesma idade, as duas têm a mesma composição genética, digamos assim, porque eram gêmeas univitelinas, e uma, a que foi ser freira, que não se expôs ao sol, chegou aos 70 anos sem ter uma ruga, sem ter câncer de pele, com a pele de bebê. E a outra não, com a pele, né, bem estragada pelo sol, já com um histórico de câncer e tudo. Então, mostrando como realmente esse cuidado, ele não é uma coisa só de câncer de pele, porque às vezes a pessoa, mas eu não vou ter, estético, né? Mas é também estético, né? É também a questão da beleza. Doutora, a gente estava falando aqui, você falou, né, da questão do hábito, né, de criar esse hábito desde muito cedo, das pessoas usarem protetor solar. Esses números que eu citei aqui, eles revelam que não é uma verdade muito brasileira, né? As pessoas, elas não têm, né, esse hábito. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação desse momento. O brasileiro, ele está se preocupando mais, ele consegue se preocupando da mesma forma, ou não se preocupando com esse tipo de problema, ele não valoriza realmente os cuidados com a pele? É isso que eu queria saber? Tá. O brasileiro, ele gosta muito do sol, Sim. né? Nós somos um país tropical. Aqui o Ceará, então, nem se fala. A gente tem sol durante o ano todo, né? A praia é uma opção de lazer
barata ainda, né? Ainda. Entendeu? Uma das poucas que ainda você pode ir sem ter um custo, né? Proibitivo, digamos assim. Então, é uma opção de lazer para boa parte da nossa população. A gente tem observado um pouco, uma melhora muito discreta ainda desse cuidado, né? Principalmente com as crianças. Por exemplo, a questão de roupas com proteção solar, né? Sim. Elas são muito eficazes. A gente sabe da dificuldade da criança parar de brincar para passar o protetor, né? Então, a roupa, ela vai facilitar essa coisa, né? Não só da criança, mas como da pessoa que pratica o esporte ao ar livre. Então, é uma coisa que a gente tem observado, que as pessoas têm tido mais cuidado com relação a isso do que o que a gente tinha antigamente. Ainda temos que levar em conta o preço do protetor solar, Sim. que ainda permanece, né? Essa é uma luta constante da Sociedade Brasileira de Dermatologia para reduzir a incidência de impostos sobre o protetor solar, no objetivo de reduzir o custo do protetor. É porque né? o mercado ainda vê ele como um produto estético e não como de Isso, saúde pública. Isso, não como um medicamento, né? Então, os impostos, eles ainda encarecem o produto, né? Ainda há essa dificuldade. Mas você tem outras medidas, Bruno, que podem ser levadas também, além de simplesmente passar o protetor. Sim. Uma delas é a questão do horário em que você se expõe, né? Então, evitar aquele horário mais crítico, entre 10 da manhã até as 3 da tarde. Então, a criança... Normalmente é o horário que o pessoal chega na praia. Pronto. A criança, a gente recomenda que ela vá cedo. Ou então, você vai no final da tarde, né? Então, se você não quer acordar cedo para ir para a praia, faz o seguinte, dorme até meio-dia, almoça e vai depois das 2 da tarde, porque aí o sol, a tendência é ele ir esfriando, né? Ou então, se você foi cedo, vai, toma seu banho de mar, pega ali um solzinho leve até às 10 horas, depois você vai para a sombra, né? E quando eu falo em sombra, é outro ponto importante que a gente tem que focar, que não é aquela sombra da barraquinha da beira da praia, porque aquela ali ela não vai lhe proteger, né? Então, a recomendada é realmente você ir para a barraca grande, né? Que tem um teto que realmente protege. Melhor, não é isso? Isso. Aquela barraca da praia ali, da beirinha da praia, a gente tem a ilusão de que está na sombra, mas ali o que ocorre? O raio solar, ele bate na areia branca e ele reflete. Então, você está pegando, na realidade, sol que vem de cima e que vem de baixo, né? Os raios ali. Então, por isso que muitas vezes, você já deve ter visto alguém comentando, mas eu fiquei na barraca o tempo todo e me queimei, né? Entendeu? Então, mesmo para quem está na barraca, tem que ter essa consciência. Mesmo nos dias nublados, né? Os dias estavam nublados, estava cheio de nuvem, então não tinha sol, então não precisei passar protetor. Tem que passar protetor, sim, porque a nuvem ela não vai bloquear totalmente a radiação ultravioleta que chega até a sua pele. Então, a gente nota uma certa conscientização, e aí a imprensa tem um papel muito importante, essas campanhas que são feitas, como o Dezembro Laranja, pela SBD, então tem alertado um pouco mais e a gente nota que está havendo ainda, já está havendo essa mudança, né, de pensamento. Mas ainda a gente vê, por exemplo, o agricultor, o pescador, né, pessoas que realmente se expõem por questão de trabalho, né. O motoboy, a gente vê que ele já tem um pouquinho de cuidado, já usa aquelas luvas, né? Pessoal dos Correios, os carteiros, que também andam muito no sol, os Correios fornecem o protetor solar para eles, né? Então, está havendo uma mudança, mas ainda muito lenta na frente do que a gente gostaria. A gente estava falando do protetor solar, não é isso? E eu não sei, acho que as pessoas em casa também têm um pouco dessa dúvida. Na época que eu ouvi esse comentário, falava muito sobre a questão do mito do fator, não é? Do fator do protetor solar. Que a partir de determinado fator, para frente, seria a mesma coisa, seria só uma modificação do mercado para poder vender mais, ou vender mais caro, ou ter uma diferença ali, né, de produtos.
É verdade isso, doutora? Qual é o fator que o protetor solar precisa ter para realmente proteger as pessoas? Pronto. Para a grande maioria da população, o fator 30, ele é o ideal. Né? O fator acima de 30, a gente reserva principalmente para pessoas de pele muito clara, pessoas com histórico de câncer de pele, pessoas que vão se expor de uma forma muito intensa. Então, aumenta, não é que não aumente, né? Se você usa um protetor 30, um protetor 70, mas ele também não vai dobrar a proteção. Ele aumenta em torno de 10% a 20%. Então, para essas pessoas que realmente precisam de uma proteção mais, né, mais acentuada, o protetor solar de um fator maior vai proteger mais do que o 30. Mas para a grande maioria das pessoas, o 30 é o suficiente. Beleza, então. Pois a gente segue esse papo bacana aqui daqui a pouco. O Cena Pública vai para o intervalo. Eu te convido para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem o Instagram, @TV Ceará, e o nosso canal da TVC no YouTube. Acesse nosso conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública. O tema do programa de hoje são os cuidados contra o câncer de pele. Estamos falando também sobre outros problemas que podem atingir a nossa pele. Eu tenho aqui comigo a médica dermatologista e diretora do Centro de Referência em Dermatologia, Dona Libânia Araci Pontes. Doutora, vamos falar agora, a gente estava falando sobre essa questão do câncer de pele, né? Já falamos aqui as orientações, mas eu queria chamar a atenção também das pessoas que estão em casa sobre um outro problema de pele que está fazendo essa movimentação do janeiro roxo, não é isso? Que é a hanseníase. Primeiramente, a gente fala sobre hanseníase, mas tem um outro nome que as pessoas podem reconhecer melhor, não é isso? Que é a lepra, não é isso? Fala um pouco para a gente sobre a hanseníase, como é que contrai, que doença é essa? Fala um pouco para a gente sobre isso. Como você falou, a hanseníase antigamente era chamada lepra, né? E a primeira coisa que a gente gosta sempre de reforçar é por que houve a mudança do nome, né? A lepra, ela carregava consigo um estigma muito grande, né? Por conta, né, das histórias bíblicas, né, daquela coisa de isolamento que era obrigado o doente, todo mundo tinha medo. Aquela coisa intocável, né? Isso. Então, isso era em decorrência muito de falta de conhecimento, que lógico que a ciência, graças a Deus, ela evolui, né? Então, hoje a hanseníase, ela mudou de nome, não é mais lepra, é hanseníase, principalmente por isso, porque é uma doença que tem cura, em que a pessoa não precisa se isolar e que hoje já se sabe que de todas as pessoas, por exemplo, se a gente juntar nessa sala aqui 100 pessoas que tiveram contato com o bacilo da hanseníase, que eu vou já falar um pouquinho dele, apenas 5 dessas 100 vão adoecer, tem o risco de adoecer de hanseníase. Isso por quê? Porque a maioria das pessoas, ela já nasce com uma imunidade, com uma defesa natural contra a bactéria. Então, a gente tem contato com a bactéria, mas o nosso sistema de defesa, ele tem capacidade para matar aquela bactéria antes que ela venha a desenvolver a doença na gente. Então, a gente já pode ter tido contato com bacilo em algum momento da nossa vida. Com certeza. Vou lhe dar o meu exemplo. Eu trabalho lá no Dona Libânia há mais de 20 anos. E eu sempre, né, a gente começou a usar máscara agora por causa do coronavírus, mas lá a gente nunca usou máscara. E eu sempre tratei de pacientes de hanseníase. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar com as pessoas, de pegar na mão, de abraçar. Então, nunca tive hanseníase, né? Convivendo com pacientes diariamente. Então, o medo, né, ele vem muito da falta de informação. Daí essa campanha do Janeiro Roxo, que é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia junto com o Ministério da Saúde, ela tem por principal objetivo exatamente informar as pessoas, né, sobre essa questão do contágio, como é que se dá. Então,
falando assim de uma forma bem didática, né? É causado por uma bactéria, né, chamada Mycobacterium leprae. Essa bactéria, ela gosta, não, ela ataca não só a pele, como ela também ataca os nervos que são responsáveis pela inervação da pele e dos músculos. Então, isso aí vai trazer o quê? Manchas. Essas manchas, elas podem ser manchas mais claras ou avermelhadas, e que a principal característica dessa mancha é que ela tem uma sensibilidade reduzida. Essa sensibilidade reduzida é exatamente pela terminação nervosa da pele que é acometida pela bactéria. Então, né? é uma mancha que você não sente nada. Que é dormente. Você até pode, no início, sentir ainda alguma coisa, mas sente menos do que na pele normal. Então, por exemplo, é a pessoa que vai pegar uma xícara de café quente e quando ela toca ali, às vezes ela não sente tão quente, né? Quanto ela sentia antes. Então, já é uma dormência na mão, né? E nas manchas, a lesão de uma mancha mais clara, com alteração de sensibilidade, é a lesão mais inicial, digamos assim, da hanseníase, né? E principalmente essa sensibilidade ao calor e ao frio, que é a primeira a ser perdida. Com a evolução, se não for tratada, né, essa doença pode levar ao que a gente chama de incapacidades, né? Esse bacilo, ele vai se proliferando, né? A pessoa começa a apresentar outros sintomas, como, por exemplo, a orelha que fica inchada, sobrancelha que cai o pelo da sobrancelha, é um sinal importante. Entupimento do nariz, Olha né? só. Não é que todo entupimento de nariz seja da hanseníase, mas a hanseníase também pode causar isso, né? A questão de caroços mesmo pelo corpo, tá? E essa dormência que pode acometer não só as áreas de lesões de pele, mas a região de mãos e pés. E aí o que acontece? A pessoa fica com a mão dormente, ela pega numa coisa quente, ela pega num ferro quente, a dona de casa, ou numa panela, ela não percebe que se queimou. Quando vai ver, eu não sei se a turma mais jovem não vai lembrar, mas a gente houve uma campanha há algum tempo atrás na televisão do Ministério da Saúde, que era exatamente uma mãe, né, uma dona de casa na cozinha, e ela se queimava no braço e ela não percebia, e a filha dizia: mamãe, você se queimou. Né? Então, acontece isso, você se queima, você se fere, né? Então, é o pé, você tem um sapato que está ali apertando e forma uma ferida, forma um calo, às vezes é uma pedrinha, se botar uma pedrinha no seu sapato, você vai perceber. Claro, porque né? é incômodo, né? Tem um incômodo. A pessoa com hanseníase, ela não percebe, né? E aí, quando ela vai observar alguma coisa, ela já vê a ferida que aquilo causou no pé dela, entendeu? Então, com o decorrer do tempo, se não tratada, essas feridas, essas lesões repetidas, elas vão levar, e o acometimento do nervo vai levar a uma fraqueza da musculatura, então a pessoa já não consegue mais ter força para segurar um objeto, a sandália que perde, né? Você vai andando e de repente quando olha deixou a sandália lá atrás e nem tinha percebido que a sandália tinha caído do seu pé. Então aí já em fases bem avançadas, né? Então, o ideal é que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos nas fases mais iniciais, antes que chegue a esse ponto. A senhora falou da questão da predisposição genética, não é isso? Normalmente as pessoas, né, vão poder aí combater naturalmente o contato com essa bactéria. Mas existem algumas pessoas que estão mais predispostas a isso, além da questão genética? Atinge mais crianças, atinge mais idosos, é alguma coisa? Não. Ou pode pegar para todo mundo, assim? Todo mundo pode pegar, tanto crianças, né?
O bacilo, ele tem um período de incubação, a doença tem um período de incubação longo. Então, crianças muito pequenas não é frequente. A gente já teve casos em crianças bem pequenas, de 2 anos, 3 anos, mas geralmente quando você vai atrás, é o pai ou a mãe ou a avó que está com uma fase bem adiantada da doença e que não se tratou, né? Então, as crianças, elas são o foco, porque você imagina, uma criança pequena com uma incapacidade, né? Eu me lembro bem de uma criança, ele tinha o quê? Uns 10, 11 anos, que chegou lá no Dona Olibane e ele não conseguia segurar o lápis para escrever, né? Então, isso dá muita pena, você fica muito chocada com uma situação dessa, porque você vê qual é o futuro daquela criança, né? Uma doença que tem tratamento, né? Sim. Que tem cura e que é uma incapacidade totalmente prevenível, né? Irreversível ou não, doutora? Dependendo do caso, grau, né? às vezes você já não consegue mais reverter totalmente, né? A gente, no caso dessa criança, a gente conseguiu reverter com fisioterapia, muito exercício e tudo, ela reverteu, né? Ela readquiriu a força na mão. Mas, às vezes, casos muito avançados, essas incapacidades já são irreversíveis, né? Então, a hanseníase, ela pode pegar a criança, o adulto jovem, o idoso. Então, às vezes, a gente tem um idoso que está lá no fundo da rede, né? E que, às vezes, por uma questão social mesmo, né? Ele não tem tanta atenção, mas ele está doente, não foi diagnosticado e ele está transmitindo para as outras pessoas dentro de casa. Porque enquanto ele não iniciar o tratamento, ele está transmitindo, né? Então, a gente tem que ter muito esse olhar. E existe uma ideia de que a hanseníase, ela só acomete a população mais pobre. Isso também não é uma verdade, né? A hanseníase, ela não respeita classe social, digamos assim. Ela é mais frequente na população mais vulnerável. Por quê? Porque é uma doença que é transmitida pelas vias aéreas, pela respiração. Então, essa população mais vulnerável, as condições de moradia, elas favorecem a transmissão de qualquer doença que é transmitida pelas vias aéreas, né? Sim. Então, a gente viu agora no coronavírus. A população mais pobre, ela foi mais acometida, por quê? Porque não tem como se isolar, Exato. né? Então, são pessoas, às vezes você tem 8 pessoas morando numa casa de 3 metros quadrados, uma dormindo por cima da outra, né? Então, respirando uma em cima da outra e aí passando, né? E a questão genética, que já favorece na mesma família, então quem tem casos na família tem mais chance de ter, não que necessariamente vá ter, Sim. mas tem mais chance de ter, né, por conta da questão genética. Inclusive, isso é um dos cuidados que a gente sempre recomenda. Ao diagnosticar um caso, né, então, se eu hoje fui diagnosticada com hanseníase, todas as pessoas que convivem mais próximo comigo, elas devem procurar o posto de saúde para serem examinadas e a gente vê se tem algum sinal, se tem algum sintoma de que também aquela pessoa já esteja com a doença, para que ela também seja tratada. E caso ela não tenha nenhum sinal, a gente não tem vacina contra a hanseníase. Existem estudos sendo feitos, mas não temos ainda. Então, a gente faz o quê? A vacina da tuberculose, a BCG. A gente dá um reforço da BCG para que, se aquelas pessoas que conviveram com uma pessoa com hanseníase vierem a desenvolver, elas desenvolvam uma forma mais branda da doença, né? Entendi. E não a forma mais severa. Então, a vacina, ela vai melhorar mais ainda a sua imunidade para que você tenha condições de reagir contra a bactéria. A gente está falando aqui que é uma doença, né, antiga, né, que remonta aí dos tempos bíblicos, aí muito carregada de estigmas, de preconceitos, de desinformação também, mas hoje o tratamento ele é extremamente eficaz. Como é que funciona o tratamento, doutora, hoje em dia? Tem cura, né, como a senhora já falou, e como é que a pessoa, caso ela identifique esses sinais, seja uma pessoa que não tem, por exemplo, um plano de saúde, como é que ela pode acessar
esse tipo de tratamento acessar o sistema, por exemplo? Pronto. A hanseníase, a gente diz que ela está, o atendimento à hanseníase, a assistência à hanseníase, ela é descentralizada. O que quer dizer isso? Todos os postos de saúde da atenção primária, eles têm habilidade para diagnosticar e tratar os casos mais simples. O Dona Libânia, ele é uma referência, então, para apenas casos mais complexos que a atenção primária julgue que não consegue resolver no posto de saúde, né? Então, aí o médico do posto encaminha para o Dona Libânia, né? Então, qualquer pessoa que apresente qualquer um dos sinais que a gente falou aqui, a mancha dormente, a dormência nas mãos, nos pés, né? Fraqueza, presença de caroços, a orelha que está inchando, ela deve procurar inicialmente o posto de saúde mais próximo da sua residência, né? O tratamento, ele é um tratamento totalmente fornecido pelo SUS, é um tratamento gratuito, à base de comprimidos, né? Então, a pessoa, ela vai se tratar nas formas mais brandas por 6 meses, nas formas mais severas por 1 ano. E durante esse período, ela vai uma vez por mês ao posto de saúde para receber a medicação e ela leva para tomar em casa. Então, é um tratamento muito seguro, muito eficaz, com pouquíssimos efeitos colaterais, né? Já tem mais de 30 anos que esse medicamento é utilizado no mundo todo. É o mesmo medicamento, se você for tratar a hanseníase no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, é o mesmo medicamento que recebe aqui, tá? Não existe diferença, né? E a cura, ela da infecção, digamos assim, ela é certa. E como eu falei, a partir do início do tratamento, já não há mais risco de contaminação. Aquela pessoa não transmite mais a doença. Então, por isso que não se isola mais o doente. Antigamente, quando não tinha esse tratamento, então a única alternativa que tinha para você interromper a transmissão era isolar aquele doente. E aí a gente via aquelas coisas absurdas, né? Das pessoas serem afastadas do convívio familiar, né? Convívio social também, e do né? convívio social, né? Então, hoje isso não faz sentido. A pessoa que está em tratamento de hanseníase, ela pode levar uma vida normal. Ela pode continuar trabalhando, ela pode beijar a esposa ou o marido, cuidar dos filhos, ter uma vida normal, né? A única coisa que a gente recomenda é não beber bebida alcoólica, né? Não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento, né? Como todo tratamento. Mas o resto da sua vida é normal, né? Então, não faz mais sentido você ter receio de estar próximo a uma pessoa porque ela está se tratando de hanseníase, né? Se você tiver de pegar dela, você pegou antes dela começar a tratar. Após o início do tratamento, ela não vai mais transmitir. É por isso a importância, né, de movimentos como esse, né, doutora? Para a gente tratar do principal sintoma com a sociedade, que é o preconceito, né? Isso. Por isso que esse, então, o objetivo principal, além de informar as pessoas sobre tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, mas também sobre parar um pouco sobre essa questão do preconceito mesmo, que acho que é o pior sintoma, não é isso? Com certeza. O preconceito, ele é o pior sintoma da hanseníase. Ele faz com que muitas vezes a pessoa tenha receio de procurar um posto, porque tem medo de ser diagnosticado, tem medo que a sua família, né? A gente vê ainda isso é muito triste, né? Que a família segregue a pessoa, às vezes bota num quartinho, lá no fundo do quintal, porque não quer a pessoa. Então, gente, isso não faz o menor sentido, né? A gente tem que trabalhar com que a ciência nos explica, né? Exato. Então, a doença é uma doença curável, como eu falei. A pessoa que está em tratamento, não é necessário que ela termine o tratamento para ela parar de transmitir. Já na primeira semana, comecei hoje a tratar, amanhã, né? Daqui a uma semana eu já não estou mais transmitindo, né? Então, não faz o menor sentido. A gente tem que trabalhar muito essa questão do preconceito, porque além da pessoa já estar com a doença, né? Ela ainda sofre as dores psicológicas, né? Muitas vezes de perder o emprego, de ser a família isolar, os amigos isolarem, né?
e ela fica com receio de falar sobre a doença, né? Então, a gente tem que falar sobre hanseníase. Quanto mais a gente falar sobre a doença, mais as pessoas vão ter conhecimento e o conhecimento é a fonte principal para combater o estigma. Exatamente. Eu sempre digo que a desinformação e o preconceito são os piores sintomas, né? De qualquer doença, não é isso, doutora? Isso, com certeza. Pois daqui a pouco a gente consegue aqui o nosso papo aqui no Cena Pública, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar as nossas redes sociais, nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. O tema do nosso programa de hoje são os cuidados contra o câncer de pele, além de outros problemas, né, que também podem atingir a nossa pele. Eu tenho aqui comigo a dermatologista e diretora do Centro de Referência em Dermatologia, Dona Libânia Araci Pontes. Doutora Araci, vamos falar um pouco agora, né, sobre o Centro de Referência, né? Quais são os serviços que as pessoas podem encontrar lá? Além dessa questão do câncer de pele, da hanseníase, né, que a gente já falou aqui também, quais são os outros problemas que vocês atendem com mais frequência lá? O Centro de Referência em Dermatologia, como o nome diz, né, o Dona Libânia, como é conhecido, né? Sim. Ele é a referência para o Estado, para todos os problemas de pele mais complexos, digamos assim, né? Isso inclui não só pele, como cabelos e unhas também, né? Então, doenças como o câncer de pele e a hanseníase são a grande demanda que nós temos, mas nós também temos muitos pacientes com psoríase, que também é uma doença muito frequente na nossa população, pacientes com vitiligo, doenças de unha, né, como onicomicosis, micoses de unha, queda de cabelo, a parte de dermatite atópica, né, que é uma alergia, digamos assim, na pele, as dermatites de contato, enfim, tudo que se refere a pele, cabelo e unhas, né, a gente tem condições de diagnosticar e tratar no Dona Libânia. A senhora como diretora, né, desse centro há 20 anos, né? 20 anos, né? E já na área há bastante tempo também, a senhora percebe que a população ela dá o devido cuidado à pele? Porque a gente está falando do maior órgão do nosso corpo, não é isso? A pele é extremamente importante para tudo, né? Mas as pessoas elas dão realmente o real valor a essa importância, elas cuidam como deveriam cuidar, ou elas já procuram quando já está nas últimas, assim? Não, a gente vê que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Assim, as mulheres, elas tendem a se cuidar mais, né? Não acho que em todas as áreas, as mulheres, elas cuidam mais da sua saúde do que os homens. Isso é uma coisa bem notada, né? Mas a gente nota uma preocupação, até porque, por serem doenças visíveis, né, por acometerem a pele, elas são doenças visíveis, né? Então, o sinal de alerta, né, ele vem mais rápido do que, por exemplo, uma doença interna, né? Você tem um problema hepático, você não sente, né, nada, então você não procura. Na pele, isso passa a incomodar as pessoas, né? A gente tem uma estatística de que as doenças de pele, elas são a principal causa de demanda do Sistema Único de Saúde, né? Então, você tem a acne, e aí vai variando as faixas etárias. Então, a criança pequena, você tem principalmente a dermatite atópica, no adolescente, a questão da acne, né? Que é uma coisa que também, mas espinha toda criança vai ter, todo adolescente vai ter. Mas existem casos de acne muito severos que precisam de uma atenção especializada, né? Porque aquela pele vai ficar com cicatrizes se não for tratada adequadamente. A questão também do preconceito que as pessoas com acne sofrem, né? Da sobrecarga emocional que o adolescente que já está numa fase difícil da vida, né? De afirmação na sociedade,
Um adolescente com acne, né? Ele vai ter ainda mais essa sobrecarga. Então, existem tratamentos também muito eficazes para patologia e a pessoa não precisa sofrer durante toda a adolescência, né? Com a questão de acne, por exemplo. Aí a gente tem a psoríase, que é extremamente frequente. Muitas vezes também leva a preconceito, porque é uma doença que a pele descama, a pele fica vermelha. Então, a pessoa também, às vezes, tem medo. A psoríase é uma doença não contagiosa, ela não passa para ninguém, né? Ela não tem risco de transmissão nenhum, não é causada por nenhum micro-organismo. Só para as pessoas saberem em casa, a psoríase, ela parece como se fosse uma caspa, não é isso? A psoríase, a principal manifestação dela são manchas vermelhas que descamam como uma caspa, né? Principalmente em joelhos, em cotovelos, né? Nessas são as principais áreas, mas pode dar em qualquer área do corpo. E também é uma doença que tem tratamento, né? A causa é uma causa também muito de predisposição genética, né? Existem alguns fatores que podem desencadear. O principal é o estresse. Né? A psoríase está muito relacionada com a questão de estresse, obesidade, né? Algumas outras coisas também, a questão do cigarro também. E também existe tratamento, né, para isso daí. O vitiligo ainda também gera ainda algum preconceito, né? É também uma doença que muitas vezes a pessoa sofre emocionalmente também, né? Então, assim, a gente cuida praticamente, né, de tudo o que é relacionado com essas áreas. A senhora falou do vitiligo. Agora, o vitiligo é aquela doença, né, que vai causar o embranquecimento da pele nas extremidades, não é isso? Isso, você perde a coloração da pele, né? Fala um pouco para a gente com relação às causas dela também, assim, porque é uma doença que a gente sabe por uma coisa ou por outra, às vezes, olha, tem um certo preconceito, né, a população em geral, né? Isso. Do que se trata o vitiligo? O vitiligo também não é causado por nenhum micro-organismo, então não é uma doença também que pegue, né, que seja transmissível. E a principal causa é o que ocorre no vitiligo? O nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele é, vamos dizer assim, preparado para nos defender de infecções, né, de coisas externas. Certo. Mas por algum erro, e aí, né, um defeito de fabricação, digamos assim, falando de forma, né, bem leiga, o seu próprio sistema, o seu sistema imune começa a atacar as células do seu corpo que produzem a melanina, que é o que dá a cor da pele. E aí aquela área vai ficando embranquecida, né? Vai perdendo a coloração, porque perde a melanina. Então, é uma doença que a gente chama de doença autoimune. Auto, porque é o seu próprio sistema imune que vai atacar uma coisa que é sua, né? Que não era para ele fazer isso, né? Então, aí é um erro que o seu sistema imune está submetido. Também para o vitiligo, assim como para a psoríase, o estresse é um fator muito importante para desencadear as lesões, né? Ou para que elas aumentem de uma forma progressiva, muito rápida, né? Depende muito. Às vezes a pessoa tem só uma lesão de vitiligo e aí passa anos ali e aí de repente tem um estresse maior, uma perda de emprego, uma morte na família, né? Crianças, eu já vi muitos casos, né? A avó que falece e a criança era muito ligada, ou a separação dos pais, levando ao desencadear um quadro de vitiligo. O estresse, ele é importantíssimo. O vitiligo é uma doença que agora também está um pouco, né? As pessoas estão falando mais um pouco sobre elas, né? Principalmente nessa questão do combate ao preconceito, né? Hoje existem modelos, não é isso? Que têm vitiligo, que têm uma vida aí normal, que conseguem os trabalhos, né? Seja na passarela, seja nos editoriais, não é? É bem importante ter esse tipo de pessoa também para poder combater esse tipo de desinformação, não é isso, doutora? Com toda certeza, né? A questão das pessoas com vitiligo se exporem, né? Ela hoje... Não precisa mais se esconder, né, doutora? Não precisa mais se esconder, né? Então, antes era aquela pessoa que usa sempre roupas, né? Que cobrem a maior parte do corpo, a maquiagem, né? Maquiagem. Entendeu? Mas hoje a gente vê que as pessoas já
começam a entender melhor, né, que não há necessidade daquilo e que a pessoa pode expor, digamos assim, o seu vitiligo, mostrar o seu vitiligo sem risco de ser estigmatizada, de ser segregada na sociedade. E isso é muito bom. E isso vem exatamente dessa questão da informação, né? Então, sempre a informação combatendo o preconceito. Sim, doutora, você falou aqui na sua fala anterior de que os problemas de pele são os motivos pelos quais as pessoas mais procuram o SUS, né? Pelos quais elas acionam o SUS, né? Mas ainda existe uma dificuldade da população em geral, principalmente da população com a renda menor, de procurar um médico dermatologista, nem que seja não só para a questão quando aparece um problema, mas por precaução? Sim, sim. A gente vê que na classe mais favorecida isso já é uma rotina, né? Nem que seja só por estética, Isso, né? nem que seja só por estética, as pessoas já têm o hábito de ir pelo menos uma vez ao ano ao dermatologista, né, para verificar se houve algum sinal que mudou, né, da prevenção do câncer de pele, para a questão mesmo de prevenção de envelhecimento. Então, isso aí na classe mais favorecida já vem se tornando uma cultura, né? Já é uma coisa frequente de uma, né, assim como você faz a mamografia uma vez por ano, você vai, né, num ginecologista, no exame de próstata uma vez por ano, também fazer uma prevenção uma vez por ano com o dermatologista. Já na classe, né, que depende do SUS, isso ainda não é uma realidade. A maioria das pessoas, elas só buscam o atendimento quando realmente já tem alguma doença, alguma coisa que está incomodando, né? Então, a gente ainda não tem essa cultura espalhada, digamos assim, da prevenção das doenças de pele. Por isso que esses movimentos e o centro de referência são tão importantes, não é isso, doutora? Sim, sim. O Dona Libânia, ele tem essa função não só de tratar, né? Mas dentro da missão do Dona Libânia, a gente tem também essa missão educativa, digamos assim, né? Tanto da formação dos profissionais, então a gente tem lá residência de dermatologia, né? Os médicos recém-formados que vão se aprimorar, se especializar na área. A gente tem a parte de estágio, né? Para os médicos que trabalham nos postos, os médicos do Programa de Saúde da Família, para enfermeiros, para fisioterapeutas. Então, a gente tem, como também a gente tem essa função da informação diretamente à população, né? De levar essa informação para a população, como nós estamos aqui fazendo, e para isso a gente conta sempre com a ajuda da imprensa de forma geral, né? E, além disso, a gente também desenvolve no Dona Libânia a parte de pesquisas, né? De pesquisas, de novos esquemas de tratamento, de pesquisas epidemiológicas. Então, também faz parte do tripé do Dona Libânia, né? Atendimento, o ensino e a pesquisa. Doutora Aracy, eu sempre acho que a questão do autoconhecimento muito importante, né? Porque se você se conhece, você sabe se está acontecendo alguma coisa errada ou na sua psique, ou no seu corpo, ou na sua forma física, não é isso? Então, a orientação principal é sempre estar se observando, assim, principalmente quando se trata com relação a problemas de pele. Apareceu uma manchinha, apareceu um sinalzinho ali, é preciso estar sempre se observando e procurar um médico especializado, não é isso? Com certeza, com certeza. Você falou a palavra certa, é autoconhecimento, é autoexame, né? Então, se você não tem acesso a que um médico lhe examine, né, um dermatologista lhe examine, mas você pode fazer esse autoexame, verificando se surgiu alguma coisa diferente na sua pele, né? As costas é uma área que é difícil da gente se autoexaminar, mas você pode pedir a alguém, né, para verificar se é um sinal que está mudando a coloração, está crescendo muito rápido, se é uma mancha nova que surgiu. Então, ficar muito atenta à questão de manchas que não desaparecem, né? Às vezes, você vai para a praia e a pele fica meio manchada, né? Pela questão do sol, a pele, às vezes, aquelas manchas de sol, mas depois isso aí some, né? Então, aquela mancha que permanece, ela tem que ser examinada.
ela tem que ser verificada, né? Não é normal que a pessoa tenha uma mancha clara na pele, uma mancha dormente na pele, né? Ou um sinal que esteja mudando. Então, tem que ser examinado. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa que exija uma atenção e um tratamento. E acabar um pouco com essa mentalidade de cuidado de pele é frescura, né, doutora? A gente tem que acabar um pouco com isso, tem que ter esse cuidado sempre, não é isso? Existe a dermatologia, ela sofre um preconceito, né? Dentro das digamos outras, né? assim, dentro das outras especialidades, de que o médico dermatologista só cuida da estética, né? Não, tá? Como eu disse, muitas vezes é o dermatologista que vai diagnosticar um câncer de um órgão interno, tá? Sim. Porque muitas vezes esses cânceres de doenças internas, um câncer de rim, um câncer de fígado, um câncer de pulmão até, a manifestação dele é silenciosa, mas ele apresenta alguma manifestação na pele. E aí o dermatologista, né? O dermatologista que tem uma residência, que é da Sociedade Brasileira, que é um especialista credenciado pela sociedade. Então, Bruno, assim, dermatologia, para você entender, a gente faz 6 anos de medicina e depois faz mais 3 anos de residência em dermatologia para poder se dizer dermatologista. E eu vou aproveitar até para fazer esse alerta para a população, porque a gente está vendo muito essa invasão, digamos assim, da dermatologia, muito voltada pela questão estética, né? De outras, né? Outras profissões, digamos assim, que nem médicos são, né? E que se colocam como dermatologistas, né? Então, que a pessoa, quando for mesmo que seja um médico, né? Ou um outro profissional, que ela procure junto à página do Conselho Regional de Medicina, né, ou do Conselho Federal de Medicina. Se você botar o nome daquele médico ou daquela pessoa, você tem como verificar a formação daquela pessoa. Se realmente ele é um médico e se é um especialista em dermatologia. Então, isso é importante para a população, para que a pessoa não seja vítima, né, de pessoas desonestas que se passam, muitas vezes, a gente de vez em quando estoura na imprensa, Exatamente, né? A pessoa que não era médico e que estava ali, porque infelizmente... O que é crime? É um crime, Sim. Né? Mas não há uma fiscalização por parte dos órgãos, não tem como fiscalizar. O nosso país é muito grande, então, geralmente isso ocorre nas cidades do interior, né? Em que as pessoas não têm essa informação, aí chega lá uma pessoa que se diz médico sem nunca ter cursado um curso de medicina, né? Sem ter um diploma, como a gente diz. A sociedade serve como principal fiscalizador disso aí, não é isso, doutora? Isso, a própria sociedade. Então, qualquer pessoa hoje tem acesso, é só entrar no Conselho Federal de Medicina, CFM, né? Ou no CREMEC, tá? Botar lá o nome, aí tem busque por médico, você bota o nome lá da pessoa que está se passando por médico e você verifica se realmente é ou não habilitado para cuidar de você, né? Sim. Você não quer uma pessoa que não tem habilidade cuidando de você. Tudo isso e muito protetor solar. E muito protetor solar. Somente os carecas também. Com certeza, tem que cuidar também toda a área que está exposta. Beleza, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Cena Pública. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da médica dermatologista e diretora do Centro em Referência em Dermatologia, dona Libânia Araci Pontes. Quem quiser rever o nosso programa pode acessar o canal da TVC no YouTube. Também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.